Voltamos com o nosso programa, o segundo bloco. Vamos para o quadro que a Bíblia diz. Temos aqui uma pergunta do irmão Helder. Está escrito aqui do Ceará. Irmão Helder do Ceará. Nossa programação alcançando bem longe aqui o nosso Brasil. Ele diz assim: existem tradições familiares, padrinhos e madrinhas nos festejos juninos, padrinhos de fogueira, como são chamados. E ele pergunta: tem base bíblica para isso? É correto pedir a bênção a essas pessoas? Vamos ler a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 10, verso 19 a 23. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então, geralmente essas festas, elas são feitas para alguns santos. E essas festividades, elas têm um caráter também de culto. Então, o crente, ele deve tomar cuidado com esses sacrifícios que podem ser oferecidos aos ídolos. E no caso de ídolo, envolve culto a demônios, a idolatria e seus males. E isso é perigoso, isso é inconveniente de um cristão participar. Paulo fala bem claro aqui: as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E ele diz: não quero que sejais participantes com os demônios. E aí ele faz uma comparação, um contraste com a ceia do Senhor, o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podemos ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Beber 2 cálices, comer de 2 mesas, isso é inconveniente para o povo de Deus. Em todo o momento, nós vemos a Bíblia e o Senhor Jesus nos alertando que nós não podemos servir a 2 senhores. Nós temos que nos separar e servir somente a Deus. Paulo também, ele fala a respeito no verso 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Podemos fazer um comentário dizendo que todas as comidas são lícitas, mas nem todas são proveitosas e edificantes para os outros. Por isso, não participarei delas, para que os outros não tropecem e se percam. Então nós precisamos, prezado ouvinte, tomar cuidado com essa situação. Também aqui fala a respeito de padrinhos e madrinhas. Isso é um costume que vem do catolicismo romano. E
são coisas que não são próprias do nosso linguajar. E aqui também diz: é correto pedir a bênção a essas pessoas, no caso dos padrinhos e madrinhas. Nós pensamos que a bênção devemos pedir para Deus. E também o respeito aos nossos pais, aos nossos avós, que são pessoas que, de uma certa forma, têm autoridade sobre as nossas vidas. E nós estamos sujeitos às autoridades. E dessa maneira, quando estamos sujeitos à autoridade de Deus, Deus tem os seus representantes, no caso, na vida espiritual, constituiu os seus líderes para que nós pudéssemos, através deste reconhecimento de autoridade, sermos abençoados por Deus. Concernente às festas juninas, nós podemos dizer que elas são realmente um plágio do paganismo. São oriundas das práticas de festividades pagãs e que a Bíblia fala que são abominações. O Senhor falou através de Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Infelizmente, muitas igrejas que se dizem evangélicas adotam as festas juninas e fazem até mesmo dentro das suas igrejas, nos estacionamentos, festas juninas, que são festas para homenagear 3 santos, conforme a Igreja Católica afirma: Santo Antônio, São João e São Pedro. E nestas datas, as pessoas invocam a sua proteção através de missas, fazem promessas e pedidos confiando em sua suposta intercessão. Tem nada de evangélico. E como é que pode então um crente salvo no Senhor Jesus Cristo participar de uma festa idólatra que está invocando espírito de pessoas que já morreram? Porque São João, São Pedro, apóstolo João, Pedro, eles já partiram, já estão com o Senhor. Então, nessas festas juninas, eles fazem pedidos a estes santos, e isso também é condenado com a palavra do Senhor. E algumas igrejas, então, alegam: não, isso é uma porta de evangelização. Nós vamos fazer nossas igrejas uma festa imitando essa festa católica pagã para evangelizar. Se fosse assim, então, quando tem festa de Iemanjá, a igreja então vai fazer festa de Iemanjá porque é um meio de evangelização. Não. Nós temos muitos meios para pregarmos o evangelho e não precisamos aderir uma festa idólatra aonde espíritos de mortos são invocados para se pregar o evangelho. Portanto, é pecado, é abominação evangélicos fazerem parte de festas juninas, e a igreja que também adota isso está em pecado, praticando idolatria. A Bíblia é muito clara em Mateus capítulo 4, versículo 10, quando Jesus Cristo foi tentado, o Senhor Jesus respondeu para Satanás. Então disse-lhes Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás,
e só a ele servirás. Então, não podemos adorar e servir Santo Antônio, São João e São Pedro. E este sincretismo que algumas igrejas evangélicas estão fazendo é lamentável. Aqui o nosso irmão, ainda dentro desse assunto, que é um assunto muito importante, ele diz: é correto pedir a bênção a estas pessoas? E nós podemos ver, com relação a esta palavra bênção, o apóstolo Paulo dizendo ainda em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16, que nos remete ao autor da bênção, a fonte da bênção. Então ele diz o seguinte: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Então a comunhão, o cálice da bênção, ele vem da comunhão do sangue de Cristo, o qual é o sangue da nova aliança, conforme Mateus capítulo 26, verso 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, esta é a verdadeira fonte da bênção que nós podemos ter, e esta bênção é nós participarmos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. O pão que partirmos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Então refere-se à ceia do Senhor, conforme depois ele vai dizer no capítulo após, capítulo 11, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e aí ele vai dar as instruções para que participemos da mesa do Senhor. E quando participamos da mesa do Senhor, nós recebemos a bênção do Senhor. Essa é realmente a maior festa que podemos participar. E também, pastor, nós não podemos participar da mesa dos demônios. E as comidas que são oferecidas nas festas juninas, por vezes são benzidas, são oferecidas ao santo, que nada mais é do que um ídolo, pois a ele se fazem orações, carregam suas imagens em procissões, nessas datas aí. E, por exemplo, aquele famoso pãozinho de Santo Antônio. Então, a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre essas comidas das festas juninas, que algumas igrejas aí evangélicas aderem? Não vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Está lá em Atos, capítulo 15, 29, e 1 Coríntios, capítulo 10 e 21. E nós lamentamos, viu, pastor, que tem algumas igrejas que se dizem aí também apologistas, que fazem aí pregações no YouTube, fazendo o trabalho de defesa da fé, e chega nessas épocas aí de festa junina, abre as suas igrejas e aderem a estas festividades. Durante o ano todo, fazem aí uma suposta defesa da fé, envolvendo com apologia, mas caem neste pecado de abominação
envolvimento com festas pagãs e idólatras. Sempre devemos observar o modelo da igreja primitiva, porque esse é o modelo que nós devemos seguir. Atos capítulo 2, verso 42, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. As nossas festividades, elas devem ser mais espirituais. O que é melhor do que o Espírito Santo de Deus nos dando a sua plenitude? Será que é um som de festa junina? É colocar pessoas numa quadrilha, ficar dançando quadrilha, isso dentro da igreja? Tomar quentão? Isso não tem nenhuma conotação com as coisas espirituais, são coisas carnais, coisas abomináveis que o Senhor condena. E dessa maneira, prezado irmão Elder, que realmente nós sabemos que lá no Nordeste e no Norte existem muitas dessas festas, são as festas mais procuradas, né? Existem lá no Norte, que o Senhor esteja dando graça para esses irmãos, para eles estarem evangelizando e retirando essas almas da perdição eterna. Pastor, referente também a igrejas que adotam esta prática, que é uma verdadeira abominação na casa do Senhor, nós lemos o próprio Senhor Jesus advertiu sobre a abominação no santuário. Lá em Mateus capítulo 24 e 15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Aqui se referindo à abominação que o anticristo vai fazer no período da grande tribulação, no templo, no lugar santo do santo, mas também aqui se refere a igrejas que abrem as suas portas para festas pagãs. Isto é abominação. Portanto, meu irmão, que você que está nos ouvindo, se o seu pastor, se a sua igreja for fazer esse tipo de festa, não caia neste pecado. Mostre para o seu pastor que a sua igreja é o lugar que deve pregar a mensagem do evangelho, que você saiu do mundo, saiu do pecado, saiu das trevas para a luz, que você, como salvo em Cristo, rejeita esta abominação. Quer pregar o evangelho? Pegue folheto, vai distribuir, mas essa desculpa de igreja participar de festas de Santo Antônio, São João e São Pedro, isto é abominação na casa do Senhor. E hoje nós temos o culto de oração, de orações, e vamos iniciar um pouquinho mais cedo, às 19 horas. Estamos neste propósito de intercessão pelo nosso país, e você que sente o peso de estar tapando a brecha que foi aberta nesta nação, que você venha dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor, hoje às 19 horas, Rua Silva Jardim, 503, no bairro do Macuco, em Santos. Amém.